Queridos, eu vou ler duas passagens. Hoje nós celebramos a ceia e nós precisamos entender duas coisas que é extremamente importante na nossa vida. Esse mês a gente está falando sobre questão de trabalho, que significa de fato o trabalho nas nossas vidas e o que é o trabalho, principalmente o nosso real trabalho, ou seja, nós precisamos entender como a gente trabalha, ou seja, como a gente conduz o nosso dia a dia em termos de serviço, de atividade que a gente faz como remuneração, aquilo que a gente ganha para o sustento, para a sobrevivência, mas nós precisamos entender qual é o nosso verdadeiro trabalho que a gente tem, de fato. Nós começamos esse mês sobre isso. O mês passado nós falamos de oração e uma das questões que foram tratadas é a questão de descansar em Deus. E nós precisamos aprender a descansar em Deus, compreender isso, amém? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E antes de lembrar, tá? Eu queria lembrar que antes de começarmos, eu gostaria de lembrá-los acerca do compromisso que a gente tem, tá? Compromisso como uma oferta, de realmente como família, de sustentar, de manter esse lugar, de ajudar pessoas conforme as despesas que nós gastamos. Gostaríamos de fazer mais, mas nós não temos feito mais do que o que está ali, tá? Por uma questão de limitação financeira. Mas nós sabemos que precisamos nos comprometer. E compromete quem entende o que nós estamos fazendo, a questão de família, a questão de compromisso. É o mesmo da gente ir num restaurante, sentar, todo mundo comer, na hora de dividir a conta, nós precisamos nos comprometer com aquele processo. Claro que tem o dizimista, tem aquele espertinho que na hora de pagar a conta foge, vai para o banheiro, até Paulo Júnior usa muito essa questão. Ele fala assim, aquele que é o irmão que é arrebatado, ele é tão espiritual que ele é arrebatado, ele some da mesa. E tem aquele que é o dizimista, quanto é? R$10,55, e ele coloca os R$10,55 na cama. Na cama não, desculpa, na mesa. E aquele que se compromete de fato, sabe que está ali para isso e que o processo é que é importante e se compromete de fato. Então a gente precisa aprender isso nessa visão, nesse entendimento, sabendo que não vamos receber mais, não vamos receber menos por darmos aquilo que é a nossa contribuição em termos de mesa daquilo que nós estamos fazendo, amém? E não esqueçam, tá, dos compromissos da semana, de PG, que é muito importante, que é bom estar. Culto de quarta-feira, que é a exposição das Escrituras, se puder vir, é um bom tempo, tá? Então tem sido um bom tempo, Deus tem conduzido de forma maravilhosa e gostosa, amém? Então vamos baixar nossas cabeças, vamos ter um tempo de oração, vamos agradecer o Pai por tudo que Ele tem feito e que Ele nos deu discernimento nesse dia, amém? Pai, nós te agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia, Tua graça. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Agradeço por cada vida que tem se comprometido com este processo, que tem ajudado, que tem sido parte dessa família em termos de ajudar nas despesas, de manter não só esse lugar, mas ajudar nas outras coisas que nós temos feito. Por isso, nos ensine e nos conduza. Obrigado por esse dia, por esse momento. E obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina e nos fala. A gente quer aprender, quer crescer, quer compreender, quer ter o discernimento, principalmente segundo a Tua vontade, para que nós façamos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e não conforme a nossa religiosidade. Guia-nos em todo o Teu plano, todo o Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Obrigado mesmo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler 2 textos com vocês, vamos ler um pouquinho, está lá em Hebreus 3, a partir do 3, e vamos ler o 3 e um pedaço do 4, então tenham paciência hoje, amém? Abriram a Bíblia? Estão prontos?
Eu vou ler na revista e atualizada, tá? Se você quiser acompanhar na mesma versão, no celular dá para fazer isso. No papel é a opção que você tem. Amém? Lá em Hebreus 3 começa assim, a partir do verso 1 diz assim. Achou? 3. Sabe, achou Hebreus? Beleza. Vamos lá. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa gente e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras, de novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. O que o autor está nos ensinando e nos falando e nos instruindo? Precisamos entrar no descanso de Deus. Que é entrar no descanso de Deus. Nós precisamos entender isso de forma muito tranquila e muito simples. Requer de nós esforço? Não no sentido que normalmente nós nos empenhamos, de querer buscar, de querer fazer para alcançar isso. Por quê? Porque não depende disso. Depende do quê? Depende de uma atitude de fé. Depende de uma compreensão do que Deus fez em nossas vidas e de como nós devemos viver. Por isso precisamos entrar no descanso de Deus. Quem nos ensina a entrar no descanso de Deus? Quem nos conduz neste processo? Por isso é extremamente importante alguns aspectos que ele destaca. Primeiro, um dos pontos que ele fala é acerca da palavra, que é aquela que vai fundo, a ponto de separar, de ir lá no detalhe para ver as motivações do nosso coração. O outro aspecto é que fala que nós não podemos deixar de congregar. Por quê? Porque nós precisamos disso como uma jornada, como um ajudando o outro nessa jornada. E o outro ponto que é fundamental para entendermos e entrarmos no descanso de Deus é uma vida de oração. Eu preciso entrar no descanso de Deus. Porque quem faz a obra, ou quem fez e quem faz a obra na minha vida, é Ele. Eu não consigo, pelo meu esforço, pelo meu empenho, fazer isso. O que nós precisamos entender é que eu preciso fazer tudo na dependência de Deus. Reconhecendo que é Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Eu não posso querer começar no meu pensamento, na minha força, na minha carne, porque tudo que começa na carne tem a possibilidade de terminar em Deus? De jeito nenhum, nunca vai terminar em Deus. Por isso eu preciso conhecer as Escrituras, preciso andar com os irmãos, por quê? Porque é difícil, mas mesmo assim é através dos irmãos que nós nos ajudamos e aprendemos a revelar Deus ao mundo. Porque revelamos Deus por estarmos juntos? Não, pela maneira como nós nos relacionamos, como nós expressamos essa relação em termos de ação e reação, ou seja, revelamos as virtudes de Deus neste processo? Revelamos, então beleza. E isso é o que nos conduz na jornada, de entender, compreender e conhecer Deus. Amém? E a gente precisa aprender a descansar em Deus como essa canção, certo de que toda obra que começou vai terminar até o dia de Cristo. E o que nós precisamos fazer? Sermos diligentes e nos empenharmos na jornada de crescimento e amadurecimento, conforme nós já estudamos e discutimos aqui, lá em 2 Pedro, que fala sobre isso, que ele fala do quê? Que nós já recebemos tudo o que precisamos, que somos participantes da natureza divina, que recebemos da vida de Deus, correto? E tendo recebido tudo isso, nós precisamos ser diligentes no processo de juntar toda essa história que nós conhecemos, ou seja, todo o conhecimento que a gente adquire de Deus, associar isso com a fé. E a fé, nós temos um outro aspecto importante, conhecimento, fé vai me levar a outras ações e outras posturas que nós precisamos ter dentro das Escrituras, que inclui domínio próprio, a perseverança, e aí a expressão disso na fraternidade o amor, a gente precisa entender isso. Isso é jornada, isso é caminhada, é assim que a gente aprende, é assim que a gente entra no descanso de Deus. Tem outro jeito? Não. Não tem outra maneira. Beleza? Então, se você pede a Deus para dizer assim, amanhã eu quero nascer, eu quero acordar assim,
redondinho. Vai acordar? Não vai. Tá? Vai acordar do mesmo jeito, com as mesmas lutas e com os mesmos problemas. Tem que aprender. Amém? Beleza? Então, esse é um aspecto muito importante que a gente precisa entender. O outro aspecto que a gente precisa entender dessa jornada, dessa caminhada, é acerca do que Paulo instrui lá em 1 Coríntios 11, quando ele está falando da ceia, que é o que nós vamos celebrar hoje. Lá ele diz assim, ele escrevendo aos coríntios, aos irmãos de Coríntios, os irmãos abençoados, tá? É o tipo de igreja que normalmente somos, em toda a expressão, tá, literal da maioria das coisas que eles faziam. E tinham de tudo que se devia não ter dentro da igreja, mas lá tem. Então, assim, além de falar em línguas, ter muito dos dons espirituais, ainda tinha de tudo. Tá ok? Inclusive prostituição, o cara que dormia com a mulher do pai. Então, e assim vai, toda essa história. Mas era uma igreja que Paulo reconhecia que Deus operava, mas eles precisavam crescer. Como nós precisamos. Então, assim, o que a Bíblia fala dessa realidade, que é a nossa realidade, mas que nós não podemos relaxar e nem deixar para lá. Nós precisamos crescer, amadurecer e conhecer Deus. E um dos aspectos que ele aborda é a questão de discernir corpo, entender corpo. Ele diz assim, olha, lá em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17, diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver entre vós divisões, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Pior do que nós, né? Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que nós precisamos entender é qual é o aspecto mais importante desse texto que gostaria de destacar. Primeiro, nós vimos os problemas, vimos algumas das dificuldades, e não diferente do que nós somos. Agora, o que nós precisamos entender? O que é comer e tomar a ceia sem indignamente? Ele está falando da questão do pecado, que normalmente incentivo, inclusive fala, olha, você ora, você pede perdão, tudo isso a gente tem que fazer sempre, não só pedir perdão para Deus, pelas ofensas que praticamos, pelas nossas ações imaturas e pelas ações que nós realizamos segundo o pensamento natural, a gente tem que pedir perdão para as pessoas. Mas isso é normal a gente fazer. Isso quer dizer que me impede de tomar a ceia? De jeito nenhum, a gente precisa entender que não. Eu preciso
pedir perdão para Deus e pedir perdão principalmente para a pessoa, porque nós o ofendemos. Mas beleza, qual é realmente a razão de beber indignamente a ceia? É quando eu não discerno o corpo, quando eu não entendo que eu faço parte de uma família, de um corpo, que eu sou membro do corpo de Cristo. E eu preciso entender isso. Porque se eu entender isso, eu estou com 90% do entendimento resolvido acerca da questão de entrar no descanso e acerca de entender que sou parte um do outro, gostando ou não da ideia. Sou parte da vida um do outro e sou responsável pela vida uns dos outros e sou responsável pelo seu crescimento, pelo seu amadurecimento e para que eles revelem Deus. Todos nós somos responsáveis e precisamos aprender isso. Essa é a nossa jornada de crescimento. E aí a gente precisa entender uma coisa: qual de fato é o meu trabalho? O que eu estou fazendo aqui, sendo que a razão da minha existência, ela é muito clara e nós já discutimos e já falamos isso. Se eu entendo quem eu sou, fica mais fácil. Quem eu sou? Quem nós somos em Deus? Você pensa sobre isso, você se lembra acerca disso, porque isso vai nortear todas as nossas ações. Fala acerca de quê? Nós somos filhos de Deus. Onde está isso? Romanos 8,16. Nós falamos que nós temos a mesma natureza de Deus. Onde está isso? Em 2 Pedro 1, 3 e 4, que fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. E fala que Ele nos deu da sua vida em outros textos. Nós somos um ser espiritual à imagem de Cristo. Onde fala isso? Em 2 Coríntios 3,18. Nós somos uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, comprados por um preço muito alto, 1 Coríntios 6,20, e que nós somos o quê? Um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso fala onde? Em 1 Pedro 2,9. Temos dúvida disso? Podemos ter dúvida disso? De quem nós somos? Não. Quem fez isso? Nós? Não. Deus. Tudo isso, Ele que fez. Por nós. Merecemos? Não. Sabemos que não. Então, se eu tenho um entendimento que nós somos tudo isso em Deus, e mais do que isso, Ele nos inseriu na sua família, nós somos como pedras vivas do templo que Ele está construindo, para a sua habitação. O que nós somos? A morada, a casa de Deus. Beleza? Entendi isso? Entendi. Quem eu sou? Filho de Deus. Partilho da mesma natureza, partilho da mesma vida. Eu olho para mim no espelho e vejo isso? Não. Eu aceito isso por fé. Por quê? Porque Deus está operando e trabalhando a minha vida e trabalhando a vida de cada um de nós para sermos expressão de Cristo. Qual o propósito de Deus? Que expressemos Cristo ao mundo, que sejamos como Cristo, que alcancemos a estatura, a plenitude de Cristo. Então essa é a obra que Deus vai realizando. Ele nos conduz nessa jornada. O que eu precisei fazer? Entendendo o que Ele fez, entendendo a obra de Cristo, entendendo a salvação e me submetendo a Cristo. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Ele me inseriu na sua família, me fez filho, me fez um ser espiritual, me deu tudo isso, me habilitou, me capacitou para viver como seu filho. E aí eu tenho que entrar numa jornada de crescimento, amadurecimento para expressar esse Cristo ao mundo, porque essa é a vontade dele. Então, qual é o nosso propósito de vida? Tendo o entendimento que somos, quem somos em Deus, Ele nos chama para quê? Para proclamarmos as suas virtudes. Onde está isso? Lá em 2 Pedro, ou a 1 Pedro? É 1 Pedro 2,9, logo depois de falar que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo de propriedade de Deus. Sendo propriedade exclusiva de Deus, podemos fazer qualquer coisa que seja diferente da natureza de Deus? Não. O que me leva a isso é essa consciência da onde eu
estou. O que me leva a essa consciência? É aquela questão que nós discutimos na oração. Eu preciso orar sem cessar, eu preciso, todo o tempo, ter o entendimento claro da onde eu estou e quem eu sou em Deus. Beleza? Tendo esse entendimento, tendo essa compreensão, qual é o outro propósito da minha vida? Em Efésios 3,10 fala que a nossa função, ou seja, como igreja, como corpo, revelar a multiforme sabedoria de Deus. Beleza? Então, bom, sendo filho, revelar quem Deus é, ou seja, proclamar as suas virtudes, e proclamar não é falar somente, mas é viver e expressar, e a gente expressa que virtudes? Compaixão, misericórdia, graça, bondade, tudo aquilo que é de Deus. A sua justiça, e justiça nós entendemos que não é uma questão de simplesmente de ser o carrasco e dizer, pecou para o inferno. É isso? Não. Justiça é o quê? É repartirmos daquilo que nós temos, tanto no aspecto espiritual, das bênçãos que Deus nos deu, como das bênçãos materiais de ajudar quem precisa. Beleza? Bom, tenho esse entendimento e sei que é isso, e que o propósito nosso é proclamar a multiforme sabedoria de Deus. Como a gente tem que andar no mundo, então? Aí ele fala lá em Efésios 4, 1-3, andar de modo digno da vocação. Paulo fala, olha, rogo-vos que andeis de modo digno do Senhor. Quem roga? O prisioneiro de Cristo. Por que ele fala que ele é prisioneiro de Cristo? Porque ele estava comprometido 100% com Deus e com sua vontade. O que nós devemos fazer? Nos comprometer com a vontade de Deus 100%. Só assim nós vamos nos empenhar naquilo que seja a jornada e o propósito para as nossas vidas. E vamos ter uma atuação plena naquilo que seja a vontade dele, beleza? Se somos isso tudo em Deus, como a gente tem que agir? No trabalho, na rua, na escola, no trânsito, na igreja, que somos nós, ou no prédio público onde a gente reúne. Como é que a gente tem que andar? Como é que a gente tem que revelar e manifestar? O que a gente tem que expressar? Tudo isso que a gente sabe, beleza? Ótimo. Mas o que fala lá em Colossenses 3, 23 e 24? Vocês se lembram? Não? Vamos pegar a Bíblia e vamos ler lá? Então, Colossenses 3 foi o estudo dessa semana, gente. Nós estamos ruim de memória. Não estamos? Filipenses, Colossenses, beleza? Colossenses fica depois de Filipenses. Diz assim o quê? Colossenses 3, 23. Posso ler? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Então, o que a gente tem que fazer em todos esses lugares? Fazer tudo de todo o coração, como para o Senhor. Então, no trabalho, como é que a gente faz? De coração, com zelo. Para quem? Para receber a promoção, para receber o aumento, para receber a gratificação melhor? Não. Para recebermos um emprego? Não. Possibilidade de emprego, né, Jonathan? Já que você está fazendo residência há 3 anos, pode ser que seja consiga um trabalho. É para isso? Não, não é. É para quê? A gente faz para o Senhor. Por que a gente faz para o Senhor? Porque nós estamos ali para revelar o Senhor ao mundo. Para outra coisa? Não, não é para outra coisa, é para revelar o Senhor ao mundo. Então, qual é o trabalho que a gente faz? O trabalho que a gente faz com empenho, com zelo para o Senhor. Por que a gente faz desse jeito? Porque o Senhor, lá em Jeremias 17, Jeremias 17 e 10 fala acerca disso, que Ele nos conhece, Ele sabe tudo que está no nosso coração. Então, dá para enganar? Não. Dá para dizer que é para Deus e a motivação é outra? Não. Dá para ser Ananias e Safira? Não, não dá. Dá para enganar alguns, mas não dá para enganar Deus. Por isso a palavra vai fundo, ao ponto de dividir espírito e alma, medula. Para quê? Porque discerne tudo. A palavra nos
mexe conosco, ela nos fala, ela nos revela a vontade de Deus e o propósito de Deus. E mostra a nossa motivação. Por isso a gente precisa pensar sobre isso. Então o que a gente faz? A gente tem que aprender a fazer para Deus. Mesmo que no coração muitas vezes a gente deseja fazer bem para receber uma promoção, um aumento de salário, não é? Mas não é para isso que vai ser. A gente faz para Deus. Pode vir a oportunidade? Pode. Se vier a oportunidade de aumento de salário, de um emprego melhor, o que a gente tem que fazer? Aproveitar a oportunidade, é o que Paulo fala. Paulo, escrevendo aos escravos, ele dizia assim, olha, não preocupa com a liberdade de vocês, em buscar essa liberdade. Preocupa em fazer tudo para o Senhor, da melhor maneira para o Senhor. Se você tiver a oportunidade de ser livre, então, pegue essa oportunidade. É isso que nós devemos aprender a fazer. Então, o serviço que a gente faz no trabalho e a maneira como nós agimos na rua, para quem que é? Para Deus. É para alguma coisa diferente? Posso xingar o cara que me fechou? Não. Posso fazer a mesma coisa com ele? Não. O que eu tenho que fazer? Glorificar a Deus através das minhas atitudes. Para que nós estamos nesse mundo? Para glorificar a Deus. Como é que a gente glorifica a Deus? Fazendo a mesma coisa que Deus. Isso que a gente precisa entender e é isso que a gente precisa aprender e conhecer. Então, assim, quando eu penso acerca disso, o que eu tenho que entender? Que todas as nossas ações, todos os nossos relacionamentos, elas têm que estar focadas em quê? Revelar Deus às pessoas. Seja no namoro, seja para a esposa, para o marido, para o filho, nós precisamos aprender isso. Ele precisa conhecer Deus. Quem é responsável por revelar Deus a eles? Nós. Vai ter alguém mais? Não. Quem tem que revelar Deus? Nós. Quem tem que ensinar acerca de Deus? Nós. Quem tem que ser como Deus diante dessas pessoas? Nós. Então o chefe, ele tem que conhecer Deus? Tem. Precisa conhecer Deus? Precisa. Quem vai mostrar Deus para ele? Nós. Alguém mais vai mostrar? Se tiver um irmão lá, ele vai te ajudar a mostrar, ou pelo menos ele precisa. Se ele não estiver mostrando, você tem que primeiro mostrar Deus para ele aprender e poder mostrar junto com você Deus para o chefe, para o amigo, para o colega. Está entendendo o que a gente faz nesse mundo? É isso. Então a gente vive para trabalhar e ganhar dinheiro? Não. A gente vive, qual é o nosso trabalho? Revelar Deus, mostrar Deus às pessoas. E o trabalho, o que é? Só um meio para a gente revelar Deus às pessoas. E a escola? Um meio para a gente revelar Deus às pessoas. Beleza? Isso precisa estar muito claro no nosso entendimento e no nosso coração. Qual é o nosso trabalho? Revelar Deus às pessoas. Se não revelarmos, estamos fazendo nosso trabalho bem feito? Não. Somos servo fiel? Não. O que a gente precisa aprender? Sermos servos fiéis. Foi o que nós conversamos aqui. Beleza? E como é que eu sou um servo fiel? Se eu faço a vontade do meu Senhor. Mas ele espera só isso? Não. Por quê? Porque, na realidade, ele nos chama de servo? Não. Ele nos chama de amigos. Por que ele nos chama de amigos? Porque ele nos deu a conhecer a vontade do Pai. Está claro? Essa é a nossa jornada. E aí, como é que a gente faz? Como é a questão do trabalho, por exemplo? A gente deve, lá em Eclesiastes, Salomão falando 5,18, fala o quê? Que a gente deve gozar de tudo aquilo que nós recebemos. Ou seja, devemos usar. Devemos aproveitar. É para o nosso bem, para o usufruto, para tudo? É para o usufruto também nós. Em Eclesiastes 5,18 ele fala acerca disso, acerca do trabalho, do fruto do nosso trabalho. Mas a gente serve para quê também? Para praticarmos a justiça. Isso ele fala aonde? Lá em Tiago 1, 26 e 27, 2, 14 e 17. Do que ele fala acerca lá? Que a verdadeira religião está em quê? Em cuidar dos órfãos e das
viúvas. O que mais ele fala? Olha, se você vê seu irmão necessitado de algo e você diz, olha, vai em paz e Deus te abençoe, e Deus provê para você o que você precisa, sendo que você poderia prover aquilo, você está praticando a justiça de Deus? Não. A justiça de Deus é repartirmos. Se eu tenho, se eu posso, eu reparto. Beleza? O que mais? Nós precisamos, com o fruto do nosso trabalho, prepararmos para os tempos difíceis. Também, isso quer dizer, nós devemos poupar, guardar também para os momentos difíceis. Onde ele fala sobre isso? Em Provérbios 24, 30, 24 a 28, quando ele está falando acerca da formiga, acerca da que trabalha no verão para ter no inverno. Então, ele está falando acerca disso. Ele está preocupado com a formiga? Não. Ele está nos ensinando que a gente precisa, tudo que a gente ganha é para gastar? Não. É para gastarmos com sabedoria, com discernimento, com entendimento. Eu preciso parar e olhar, preciso disto, preciso gastar nisso, posso gastar nisso, para que eu vou comprar isso? Essas são coisas que a gente começa a pensar. Quando você começa a pensar, você vai falar assim, depois de pensar umas 10 vezes antes de comprar uma coisa, você pensa assim, eu não preciso disso. E assim vai ser. Aí você pensa assim, eu vou guardar isso. Para quê? Para um momento difícil seu ou de um irmão. Porque você acha que Deus está dando dinheiro além da sobrevivência necessária que você precisa para que você esbanje? Não, não é. Isso é ser um mau administrador. O que é um bom administrador? Que sabe administrar os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. E a gente precisa aprender isso. Isso quer dizer que eu vou juntar, acumular para mim, vou gastar para... Não, não é disso que a gente está falando no reino de Deus. E a gente precisa entender isso. Sempre que eu ouvia a Deus, nos momentos que precisava guardar, vieram os tempos difíceis. E os tempos difíceis, aquele dinheiro foi usado. Não só para mim, não. Para mim e para as pessoas que precisavam. E acabou? Um dia acabou. E quando acabou, Deus proveu? Deus proveu. Tem problema? Nenhum. A gente precisa aprender isso. Você pode até poupar com um propósito, e Deus vai te mostrar que o propósito era outro. E assim a gente vai aprender. Por isso eu preciso aprender a guardar dinheiro para os momentos difíceis. Quando eu falo dinheiro, pense em o que você quiser, desde que você possa transformar em alguma coisa que possa ajudar as pessoas. E se ajudar nos momentos difíceis. Beleza? O que mais? Gente, para nos comprometermos com a família, ou seja, fazer o que nós estamos fazendo e poder pagarmos as contas. O que mais? Ajudarmos a comunidade, inclusive cuidando dos pobres e necessitados, que é o que fala lá, que é em Mateus 25, 11 a 45, que Jesus, lembra lá no grande julgamento, e o rei vai separar os bodes das ovelhas, as ovelhas do lado direito, diz, vinde benditos dos meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estava com frio, vocês me aqueceram. Beleza? Lembra disso, desse texto? Beleza, aí ele fala, mas Senhor, quando nós fizemos isso, quando vocês fizeram qualquer um desses pequeninos, a mim me fizeram. Como é que eu posso fazer isso? Desde que eu não gaste o dinheiro à toa e nem de qualquer maneira. Eu preciso ser prudente no que eu estou e como eu estou usando os recursos que Deus está colocando nas minhas mãos. Beleza? E o outro lado, o que é? Olha, nós nunca fizemos isso. Quando nós deixamos de fazer isso para as pessoas? Quando vocês deixaram de fazer para qualquer um, vocês deixaram de fazer para mim. E aí nós precisamos entender que cuidar das pessoas é responsabilidade nossa, não é de ninguém mais. Podemos dizer que é problema do Estado, pode ser até um problema do Estado, mas antes de ser um problema do Estado, é um problema da Igreja de Deus, da família, do corpo de Cristo. Beleza? E ele nos colocou para revelarmos o reino. Precisamos entender que servir ao mundo, servir aos irmãos, é o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Servir as pessoas, ser oferta na vida das pessoas. Está claro isso? Romanos fala sobre isso, não é o que Paulo escreve? Querem ler lá? Vamos lá. A gente está... Lá em Romanos 12 diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento espiritual. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Beleza?
Então a gente precisa entender, isso é o culto. Esse é o culto que nós prestamos a Deus, é quando nós nos ofertamos em favor das pessoas. Com o quê? Com os nossos dons, com os talentos, com os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. Amém? Então nós estamos aqui para sermos expressão da glória de Deus. Bom, como é que eu trabalho? Qual é meu trabalho? E por que eu trabalho? Eu preciso ter isso claro. E como é que eu uso os recursos do meu trabalho? Para o consumismo? Para seguir o que o mundo está fazendo e as pessoas estão fazendo? Me sacrificar para ter um iPhone? Qual que é o iPhone agora? É o 10? É 9? É para fazer isso? Não. É para comprar o último computador de gerente? É para comprar o melhor carro do mundo? Não, não é. Para ter a melhor casa? Não, não é. Por que eu ganho o recurso que eu estou ganhando, que é muitas vezes mais do que eu preciso? Para revelar o reino de Deus ao mundo. É para juntar nos meus celeiros? Não, porque se eu juntar nos meus celeiros, eu estou sendo o quê? Avarento. E avarento é o quê? Quem comete a avareza é o quê? Pecado. Revela a Deus? Não. Isso quer dizer que ele não conhece a Deus. Está entendendo? O que mais? Nós precisamos entender que nós não recebemos e nem nós vivemos só para nós mesmos, mas vivemos para a família de Deus, para o corpo e para o mundo, para revelar Cristo. Que nós somos administradores de Deus, que o nosso trabalho é revelar o Deus ao mundo. E que nós estamos no corpo de Cristo para sermos oferta uns aos outros, para o crescimento uns dos outros, para o amadurecimento uns dos outros. E que o verdadeiro culto ao Pai está quando a gente faz isso. Ele vai se alegrar conosco. E a gente precisa entender e crescer nisso, amém? A gente vai tomar a ceia pensando e lembrando dessas coisas, sobre o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho e que nós somos membros uns dos outros. E para que Deus seja conhecido em nós e através de nós. A terra há de encher da glória de Deus quando nós entendermos o nosso papel e desempenharmos o nosso papel, nosso propósito segundo a sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma oração e aí nós vamos celebrar a ceia. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, tua misericórdia, por tua graça. Conduza-nos, Senhor, em todo entendimento, toda compreensão do teu querer, do teu desejo, para a glória e louvor do teu nome. Sê conosco, dê-nos o discernimento, dê-nos o entendimento da tua vontade e nos conduza, Senhor, de maneira que nós sejamos o instrumento, a expressão que o Senhor planejou para o teu povo, para os teus filhos neste mundo e para que o teu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. Que as obras que nós pratiquemos revelem o Senhor a todas as pessoas. Nós te agradecemos, oramos e bendizemos em nome de Jesus. E agradecemos por esse tempo, pela celebração da ceia, pelo teu sacrifício em nosso favor. Nós vamos tomar do suco, representando o teu sangue, vamos comer do pão, o teu corpo, porque entendemos que o Senhor nos deu a tua vida, o Senhor repartiu a tua vida conosco, como uma semente que irá crescer, florescer em nossas vidas e revelar e expressar o Senhor, trazendo o entendimento daquilo que o Senhor fez, para que a gente possa, como família, como corpo, revelar o Senhor. Não que vamos receber mais, mas por termos entendimento do que o Senhor já fez, que o Senhor já plantou, que o Senhor já nos deu, a gente precisa crescer, amadurecer e compreender para que o teu nome seja glorificado por meio de nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.